E prosseguimos com o nosso Saúde e Sexualidade. Você já sabe, 3831-3882 é o telefone da produção do programa. De segunda a sexta, a partir das 9 da manhã até as 19 horas, você pode deixar sua pergunta, ok? E agora o Ovídio, ele escutou a nossa rádio, a rádio que toca saúde. Saúde e Sexualidade, webradio.com. E ele mandou a sua pergunta. Ele fala o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Alfredo Romero. Qual o tamanho normal do pênis? Se é que tem este tamanho mole e duro? Interessante, né? Dá-se voltas e voltas e voltas, mas cai-se na mesma questão. Vejam vocês, o tamanho do pênis flácido, o mole, é aquele que está naquele momento que você olhou para ele. O pênis ele vai de 1 centímetro ou 2, em que praticamente só aparece a glande, quando ele está extremamente contraído. Vou dar um exemplo prático. Você deu uma corridinha, fez um exercício físico. O sangue está sendo necessário aonde? No cérebro, no coração, no pulmão, nos seus músculos. Aí o que vai acontecer? O pênis fica desse tamanhinho. Nem aparece. Parece um pênis de criança. Já se você está relaxado, assistindo o seu futebol de fim de semana, tomou aquela cervejinha, está no sofá ou está na cama deitado, e você não está nem pensando em sexo. De repente você vê o seu pênis no maior tamanho, no maior comprimento que ele tem. Então ele varia na posição de descanso, dependendo daquilo que o sangue que está irrigando for mais ou menor quantidade, tanto na grossura quanto no comprimento. Portanto, é variável. Essa é a resposta, viu, o vídeo. Se você, por exemplo, vai se expor à sua companheira e você tem alguma coisa que lhe preocupa em relação ao tamanho, naturalmente ele vai diminuir, porque você está preocupado com a exposição. Aí, por uma preocupação, é que ele vai diminuir de comprimento. Se você vai se expor numa piscina ou num chuveiro coletivo com outros homens, naturalmente essa preocupação vai fazer com que o seu pênis encolha e fique menor. Mas aí já não é uma questão normal, uma questão natural, é uma questão de preocupação sua em relação à exposição que você vai sofrer. Pois bem, quando a gente fala no tamanho do pênis em comprimento, e você faz essa pergunta, qual o tamanho normal? O tamanho normal do meu pênis é o tamanho que tem o meu pênis. Do seu vai ser o tamanho que tem o seu pênis. Existem 5 tamanhos para efeitos didáticos: micropênis, pequeno, médio, grande e macropênis. O que é um micropênis? É aquele do tamanho do meu dedinho, que está normalmente abaixo dos 8 centímetros de comprimento quando duro. Já o pênis médio é aquele que vai dos 12 aos 16 centímetros de comprimento. E a média exata, eu já contei isso para vocês aqui nos programas, em 1000 homens que a gente mediu em comprimento e grossura, o tamanho médio foi 13,96 centímetros, se aproximar da 14. Então podemos dizer que o pênis médio da população brasileira, que é miscigenada, e nesses 1000 tinha pretos, tinha japoneses, tinha índios, tinha europeus, tinha africanos, porque nós recebemos pacientes do mundo inteiro. E a média foi esta, 13,96, ou seja, 14 centímetros é o comprimento médio do homem no Brasil. Pois bem, existem os homens que têm um macropênis. E existem homens que têm pênis de 25, de 30 centímetros de comprimento duro. É claro que são casos raríssimos, em que talvez exista um a cada 10.000 homens ou a cada 5.000 homens.
Já o pênis grande também é pouco frequente na população, assim como o micropênis e o pênis pequeno também são pouco frequentes. O mais incidente, ou seja, o que existe mais na população, é o pênis médio, que é aquele que varia de 12 a 16 centímetros no comprimento. E com relação à grossura, gente, uma circunferência, você pega uma fita métrica dessa de costura e coloca em volta do seu pênis duro, na base, ou na ponta, ou no meio. Na base, o pênis que mede 13, 14 e 15 centímetros de circunferência é considerado um pênis grande em grossura. 12, 11, 10 é considerado um pênis médio em grossura. E os outros tamanhos acompanharão aquilo que eu disse em relação ao tamanho do pênis no comprimento. Um micropênis, claro, poderá ser um pouco maior do que o meu dedo em termos de grossura, mas o comprimento dele é muito pequeno. Isto vale para a grande maioria dos homens. O que vale para a grande maioria dos homens? Que independente do pênis que nós tenhamos, sempre vamos achar que temos um pênis menor do que deveria de ser. É da nossa psique. Assim como a mulher acha que a mama dela é horrível porque não tem 400 ou 300 mililitros de silicone por baixo dela para aparecer, chegou primeiro a mama e depois chega a mulher. O homem também. Ele acha que se ele tem um pênis de 12, de 13, de 14, de 15 centímetros, que é perfeitamente normal, 85% dos homens têm um pênis médio, ele vai querer um pênis grande. Jamais ele vai querer um pênis pequeno. Não, ele quer um grande, tendo um pênis médio. E o que tem um pênis grande quer um pênis maior ainda, ele quer um macropênis. Isso faz parte da psique humana. A insatisfação com alguma coisa que pode ser a orelha, pode ser o nariz, pode ser a boca, podem ser os dentes, pode ser o tamanho do pé, a altura e por aí vai. Portanto, é importante que as pessoas saibam disso para poder viver em paz com aquilo que a natureza nos deu. E dificilmente a gente pode mudar isto. É a nossa genética que depende dos nossos ancestrais. Então, como é que eu posso ter um pênis de 30 centímetros se os meus ancestrais não tiveram um pênis desse tamanho? A não ser que seja uma doença. Algumas doenças provocam o gigantismo que pode acontecer. Então, gente, como disse, é uma questão de psique. É uma questão mental. E você precisa lidar com essa condição. Tá bom, Ovidio? Um grande abraço para você e obrigado pelo contato pela Saúde e Sexualidade Web Rádio. A rádio que toca a saúde 24 horas. Gente, como prometido, hoje é o Dia Mundial de Saúde e o tema é a hipertensão arterial, uma doença que tem acometido milhões de pessoas aí, mundo afora. Tanto o Dr. Alfredo Romero quanto o Dr. Ari vão falar sobre o tema, não é mesmo? Dr. Alfredo, o senhor começa. Olha, a Organização Mundial da Saúde tem no dia 7 de abril como o Dia Mundial da Saúde. E eles escolhem um tema anualmente. Este ano eles escolheram o tema da hipertensão arterial. Por que vocês acham que eles escolhem um tema X? Devido à relevância social que esse tema tem na população mundial, não só na população brasileira, no mundo inteiro. Então vejam, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a hipertensão, ela mata pessoas nas mais diversas faixas etárias e nas mais diferentes, seja homens ou mulheres, nas mais diferentes faixas etárias. Quase 10 milhões de pessoas, 9 milhões e 400 mil pessoas morrem por ano por problemas provocados pela hipertensão arterial. Gente, é só em guerra que a gente percebe e vê esses números tão absurdos. E o pior, por uma doença que pode ser
prevenida. Não é que tenha cura, mas que pode prevenir o aparecimento da doença. A importância está nisto. Como é um número tão grande de pessoas que têm problemas e que respondem por 45% dos ataques cardíacos e 51% dos acidentes vasculares cerebrais, eis aí a importância que tem para a população mundial o cuidado com a hipertensão. Ari, é a sua área. Realmente, hipertensão arterial também é conhecida como assassina silenciosa. Muitas pessoas têm a pressão alta e não sabem. Como é que eu vou detectar uma pressão alta? Tem que medir a pressão. A partir de uma certa idade, até em jovens mesmo, 30 e poucos anos, você tem que aferir, você tem que fazer uma medição da sua pressão arterial. Às vezes ela está elevada. A hipertensão arterial, ela é uma doença que passa assim, de pai para filhos. Quem tem na sua ascendência, pais, mães, etc., com hipertensão, também tem toda a chance de ser uma pessoa hipertensa. Por um motivo qualquer, os vasinhos, as pequenas artérias do nosso corpo, os vasos arteriais é como se fosse uma árvore, que ela vai se ramificando, aqueles pequenos vasinhos, chamam-se arteríolas. Essas arteríolas se contraem. Por um processo qualquer, ela sofre uma contração e o coração tem que fazer uma força para bater. E com isso a pressão sobe. Você imagina uma mangueira, por exemplo, do seu jardim com vários esguichos. Se você amarrar os esguichos e abrir a torneira, a mangueira vai fazer uma força para sair e com isso vai dilatar os vasos. É o que acontece na hipertensão. Então o coração faz uma força para empurrar o sangue, não consegue, e estoura um vaso na cabeça, é acidente vascular cerebral hemorrágico. Faz uma força nos rins, vai estragando os vasos renais, a pessoa tem que fazer diálise, e no coração, o infarto do miocárdio. A principal causa é o infarto do miocárdio. As prevenções, o Dr. Alfredo daqui a pouco fala das prevenções, mas se você é um hipertenso após uma medição, às vezes não é porque a pessoa tem que ser obesa, sedentária para ser hipertensa, às vezes é uma pessoa magrinha, por um problema hereditário, um problema familiar, ela tem que tomar um remédio. É preferível você tomar um medicamento a fazer uma diálise, a ter um infarto, a ter um AVC. Então, você tem que... Outra coisa, isso até não é chegar a medir a pressão assim. Você, se estiver cansado, correndo, medir a pressão vai dar elevada. Se estiver nervoso, a pressão vai estar elevada. Isso é natural, é fisiológico. Se você tomar café, a pressão pode estar elevada. Fumar um cigarro, bebida alcoólica. E principalmente com a bexiga cheia. As pessoas que estão com vontade de urinar, via de regra, vai medir a pressão está elevada. Ou vai no médico, a pessoa tem medo, às vezes o médico, sei lá, meio sisudão, mas tem pessoas que entram no consultório, nosso consultório, que é a nossa área, eu conheço meus pacientes, você mede 15/10. Passou 10 minutos de conversa, você tem que fazer uma consulta demorada, conversar bastante, descontrair a pessoa, aí você vai medir, já está 14/8. A pressão, ela muda, ela se altera com muita facilidade. Qualquer susto, a pressão se eleva. Então, para se medir a pressão, você tem que estar descansado por 15 minutos, estar com a bexiga vazia, não ter fumado, não ter tomado café, não ter andado muito. E, principalmente, na hora da medição, o seu braço, ou direito ou esquerdo, tem que ficar na altura do tórax, na altura do seu coração. O correto é você estar deitado, a pressão ser feita nos dois braços e nas duas pernas. Isso é como mantos livres. Ninguém faz isso, nem médico, ninguém põe a pessoa deitada para medir a pressão, que é o correto, hein? Nos dois braços e nas duas pernas. Aí você pode falar, não, essa pessoa é hipertensa, essa pessoa é normotensa ou hipotensa. As pessoas também compram muitos esses aparelhos digitais. O aparelho digital é muito sensível. Você mexer um pouquinho o braço, a gente recebe no consultório, doutor, eu medi a pressão em casa, eu estou com 18/11, você mede está 13/8. Então você tem que medir várias vezes, nos dois braços, fazer uma média. É isso. O Dr. Roberto Franco, que é presidente da Sociedade Brasileira da Hipertensão, eles têm uma campanha na Sociedade Brasileira de Hipertensão que chama de Menos Pressão. É uma campanha em nível nacional, claro. E eles lançaram essa campanha para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e prática de exercícios físicos. E a diretora científica, a doutora Frida Plavinic, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela enumera 10 dicas que as pessoas devem seguir para evitar exatamente os riscos da pressão alta. No próximo bloco a gente fala sobre essas 10 dicas para
prevenir a hipertensão arterial.